Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live direto ao ponto comigo e com os nossos convidados. Hoje a gente vai ter uma convidada muitíssimo especial. A gente vai falar sobre um tema atual que é uma super tendência de mercado e que você pode aí, independente da sua área de atuação, se é com pacientes oncológicos, se é no previdenciário, se é, por exemplo, com diabéticos, com gestantes, com erro médico, seja lá qual for a sua área de atuação, você pode elencar esse produto dentro do seu escritório. Uma das minhas apostas agora para o segundo semestre, que está saindo com decisões super favoráveis, uma ação gostosa de fazer, uma ação bacana de fazer, e eu tenho certeza que você que trabalha, que tem gente dentro do seu escritório, não importa se é da saúde ou não, se você é prévio, se você é trabalhista, se você é bancário, se você é advogado de família principalmente, você pode sim começar a atuar com essas demandas e ter uma boa rentabilidade, sem necessariamente ser expert em direito da saúde. Eu quero saber se vocês sabem que ação é essa que eu tô falando. Alguém chuta? Quero saber se alguém chuta essa ação. Vambora, gente. Os advogados mais inconformados desse Brasil. E hoje a gente tem uma convidada de peso, numa faixa preta, nesse assunto específico que está escalando no Brasil inteiro. Então, vamos lá. Primeira coisa. Rafa foi certeiro aí. Primeira coisa. Toca nesse aviãozinho aqui e encaminha necessariamente essa live para um advogado. Pode ser teu primo, pode ser teu sócio, pode ser aquele cara ou aquela pessoa que você quer que decole na advocacia, pode ser algum advogado que está perdido, descrente, que quer ali um produto para respirar e decolar na advocacia. Então, aperta aqui nesse aviãozinho, indica para alguém, eu vou olhar aqui se a nossa convidada chegou. O Rafa acabou com a minha brincadeira e descobriu de cara qual era a ação que a gente vai falar hoje. Sacanagem, tá, Rafa? Vamos lá, deixa eu ver se ela tá aqui. Não tô vendo ela aqui ainda. Stephanie, minha filha, se você chegou aí, me dá um alô aqui. Galera, falando social, incrível, de alta escala. Um potencial incrível. E olha ela aqui, ela chegou, tá linda. Gente, com muita honra que eu trago aqui como nossa convidada a Stephanie, que é a nossa faixa preta. Ela é membro do ecossistema Saúde em Foco. Ela passou ali por todos os níveis do nosso ecossistema, passou pela mentoria, pela formação, depois entrou no Mastermind, hoje é nosso membro faixa preta, vem se destacando demais. Uma das primeiras pessoas que eu vi falar, que eu vi falando com tanta autoridade sobre esse tema, com tanta propriedade sobre esse tema, e vem aí com decisões positivas Brasil afora, de norte a sul do país, com essa ação, que é uma ação de redução, limitação de coparticipação. A gente sabe que os planos de saúde estão cada vez mais existindo com coparticipação, com regime de coparticipação, cada vez menos planos integrais, e muitas das vezes essa coparticipação acaba limitando o tratamento. E existe uma ação possível para que você se retire em menos proporção, mas que você limite ali essa coparticipação. E não importa o tratamento, se é autismo, se é uma outra terapia, se é algum procedimento, muitas vezes, né, Stephanie, medicamento. Então, eu trouxe a maior autoridade do país, que faz parte do nosso ecossistema, para falar aqui sobre esse tipo de demanda. Stephanie, queria primeiro que você se apresentasse um pouquinho, de forma rápida, para a gente ir ali direto ao ponto. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu estou muito honrada de estar participando dessas lives, né, da live Direto ao Ponto. Então, eu sou Stephanie, eu sou advogada, advogo desde 2013. Na minha advocacia não tinha direito da saúde, em 2018 eu me tornei mãe, em 2020
A gente, no meio de uma pandemia, descobriu o autismo da minha filha, da Manu, e no meio de uma pandemia eu mergulhei no mundo do autismo e comecei a entender as dificuldades. E logo na sequência encontrei a Flavinha na T1, eu sou membro da T1, e tive a sorte de encontrar a Flávia logo no começo, e a partir daí mergulhei no mundo do direito da saúde, mudou a minha advocacia, hoje 80% é direito da saúde. E uma das dores que eu encontrei foi justamente a questão da coparticipação, e eu via justamente que não tinha muita gente, quase ninguém falando sobre. E aí eu fui me aprofundar, fui estudar e entender melhor a coparticipação. Fala um pouquinho pra gente, já que você estudou e se aprofundou, fala um pouquinho sobre o que é ação de coparticipação, para quem está do outro lado assistindo, entender sobre essa ação e como que essa pessoa pode, dentro do escritório, seja já atuando no direito da saúde ou não, atuando em outras vertentes aqui da advocacia, como que essa pessoa pode colocar essa ação, esse produto que é uma ação para redução ou limitação de coparticipação. Antes de você falar, eu queria só dar um beijo aqui para a Laura, que está aqui, minha professora de inglês quando eu tinha quinta série. Seja bem-vinda. Um beijo, linda. Vamos lá, fala ali. A Fala um ação de pouquinho sobre essa ação. coparticipação, ela vem para reduzir. A coparticipação, na verdade, o que ela é? Ela é um mecanismo de moderação de utilização dos planos de saúde. Então, a ANS, ali juntamente com os planos de saúde, criaram a coparticipação para moderar o uso ali do beneficiário. Porque tem beneficiário que, não estou fazendo nada, vou ali numa consulta, vou fazer o exame. E aí foi criada a coparticipação. Então, a coparticipação é um mecanismo legal de moderação de utilização dos planos de saúde. E aí o que acontece? Por ser um mecanismo legal, as operadoras cobram sobre consultas, exames, procedimentos ambulatoriais. E as operadoras têm cobrado sobre terapias de autismo, sobre cada sessão de terapia, sobre quimioterapia, sobre internações, hemodiálise, medicamentos de alto custo, fazendo com que a coparticipação tenha um custo muito elevado no tratamento, maior inclusive do que a própria mensalidade. E aí, diante dessa situação, a gente começou a estudar maneiras de afastar, em alguns casos a gente já consegue afastar completamente a coparticipação, ou pelo menos reduzir essa coparticipação ali ao valor de uma mensalidade, ao valor de 2 mensalidades, ou a algum outro valor ali que a gente identifique que seja o mais acertado nessas questões, no tratamento do paciente. Então, a ação de coparticipação, ela visa isso, afastar ou limitar cobranças abusivas ali no tratamento do paciente. Tá, e vamos lá. É uma ação, então, que você pode ofertar para qualquer tipo de público, né? Você pode ofertar para as pessoas que têm, por exemplo, autistas na sua base, você pode ofertar, por exemplo, para as pessoas que têm síndrome de Down na base, algumas pessoas que precisam ali de medicamento. Então, o que a Stephanie está falando para quem é do outro lado e tem um olhar mais leigo? Ela está dizendo que definiu ali o que era coparticipação, trazendo que é um mecanismo que foi trazido, que foi inventado e que é legal, e que tem até uma certa funcionalidade. Porque quem nunca, né? Não estou fazendo nada, tenho um plano, vou ali. E aí não era nada. Então, a ideia dela não é ruim. O problema é que, como quase tudo nesse país, as pessoas desvirtuam. E aí o plano de saúde encontrou uma maneira de, utilizando a coparticipação, limitar o acesso à saúde, o que não pode. Então, o que a Stephanie está dizendo é o seguinte: a coparticipação é legal, mas ela não pode ser aplicada a qualquer custo e em detrimento da saúde do beneficiário. Então, preste atenção. Se você tem um escritório aí que já atua na saúde, essa é uma ação que você pode aplicar para todos esses públicos que a gente falou. Basicamente, a pessoa precisa ter um plano de saúde com coparticipação. Se ela tiver 50% do caminho para ter alguma legalidade ali. Primeiro ponto. Se você ainda não atua com nenhuma demanda do direito da saúde, esqueça a atuação por área. Vá por nicho e produto. Pergunte à sua base
se ela tem plano de saúde e se ela está enfrentando algum problema com coparticipação excessiva. Com certeza você vai encontrar pessoas que estão nessa situação, cliente de prévio, cliente de bancário, cliente de família principalmente, e você vai poder vender um segundo produto para esse pessoal. Stephanie, eu queria começar, eu já vou chegar no ouro, que é a coparticipação das terapias. Mas antes disso, eu queria fazer para você uma pergunta que eu recebo muito aqui do escritório. No meu escritório, eu tenho muita cliente que é grávida. E a maioria tem uma gestação de alto risco e precisa tomar um medicamento na gestação, que é a enoxaparina sódica. E eu já vi diversos planos cobrando a coparticipação sem previsão contratual. Inclusive, já foi objeto da segunda venda aqui no escritório. Pode cobrar coparticipação em medicamento, mesmo sem estar previsto no contrato? Não. Aí é que está o grande ponto. Na ação de coparticipação, a gente faz uma análise do contrato. Com relação a medicamento, principalmente, na grande maioria dos contratos, não existe previsão de cobrança de coparticipação sobre medicação de alto custo, sobre medicamento. Mas, mesmo assim, as operadoras fazem essa cobrança. E essa cobrança, então, pode ser completamente afastada ou reduzida, mas há uma grande chance de afastar, justamente por não estar previsto no contrato a cobrança da coparticipação sobre essa medicação. E isso é muito importante, tá, gente? Porque pouca gente observa isso e vem se tornando uma prática cada vez mais abusiva dos planos de saúde. Então, se você está ali, recebeu um lead, olha, doutora, tem alguém me cobrando X reais de coparticipação por medicamento. Desconfie, tá? Desconfie e peça para ver esse contrato, é a primeira coisa. Quando você olhar, você vai ver que na grande maioria das vezes não vai ter previsão. Se não tiver previsão, você entra com ação para afastar. Se tiver previsão e inviabilizar o tratamento, você vai pedir para limitar essa coparticipação. E se o medicamento tiver no rol da ANS, você traz ali para afastar. Ok? Perfeito. Ó, a doutora Areta colocou aqui até uma decisão do Rio Grande do Sul que reduziu em 40% uma coparticipação. Muito bacana essa interação. Galera, quem ainda não trabalha com coparticipação, coloca aqui no chat coparticipação, tá? Coloca aqui que vai ser bem interessante para a gente falar sobre dinheiro, sobre precificação e sobre forma de aquisição de clientes. Stephanie, e sobre a coparticipação em terapias? Como é que funciona? Existe um limite que o plano de saúde pode cobrar? Vamos lá. Geralmente, nos contratos, a cláusula é genérica sobre procedimentos ambulatoriais, atos ambulatoriais. E aí, o que acontece? As terapias, na grande maioria das vezes, os planos de saúde cobram sobre cada sessão. Então, uma sessão de fono, sessão de TO, sessão de psico. No caso das terapias, e aí, somando essas pequenas cobranças, tendo em vista que o tratamento do autismo ele é intenso, né? São muitas horas, muitas sessões semanais, ao final do mês, chega uma fatura exorbitante para as famílias. Então, a cobrança da coparticipação na questão de terapia, ela pode ser limitada ao valor da mensalidade, ou em alguns casos, eu tenho aqui casos em que o juiz limitou até 50% da mensalidade, ou aqui no estado de São Paulo a gente tem uma outra tese, que é a tese que você soma uma coparticipação de cada especialidade ali que a criança faz, e aquele valor é o valor mensal, que muitas vezes dá um valor bem inferior ao da mensalidade aí. Embaixo. Olha só, gente, eu não sei se vocês entenderam o pulo do gato que a Stephanie trouxe aqui, mas eu vou tentar esmiuçar para vocês. Posso, Stephanie? Olha só. Pode. Chega a minha amiga aqui. Vamos lá. Eu perguntei aqui quem trabalhava com coparticipação e quem não trabalhava. Quem não trabalhava, eu pedi para botar o nome coparticipação. E é gigantesco o número de advogados que não atuam com essa demanda. Gente, acordem. Vocês estão perdendo dinheiro e estão deixando de transformar a vida de muita gente. A advocacia se faz com visão estratégica, com produto. Preste atenção nisso, tá? Quem não atuou, coloca aqui qual a participação que eu quero entender mais. Eu quero, tanto eu como a Stephanie, ajudar mais vocês
tá? Já já eu vou direcionar vocês para um grupo que a gente manda decisões lá, modelo de petição, e eu quero falar também sobre a coparticipação na ludopatia. Já já a gente chega aí, Stephanie, mas preste atenção, quem não atua, coloca coparticipação, tá bom? Então vamos lá, o que a Stephanie falou? Primeiro de tudo, para quem está chegando agora, quase 60 pessoas aqui na live, eu quero destrinchar isso para vocês. Vamos lá. Primeiro de tudo, a coparticipação por si só é legal ou não é legal? É legal. Foi um instituto que foi uma forma que os planos de saúde, que foi uma forma que o plano de saúde, as operadoras, a ANS, né, desenvolveu para barrar o uso do plano por usar. Moderação. Para tirar, exatamente, adorei essa forma de moderação, para tirar o excesso. Beleza. Acontece que a forma que os planos de saúde vêm aplicando está errada, porque uma coisa que foi criada como fator de moderação, como a doutora Stephanie muito bem falou, virou um fator de impedimento e de bloqueio, de afastabilidade de acesso a tratamento. Aí a gente falou que existe uma demanda crescente que é coparticipação de medicamentos. Pode ou não pode? Pode, se tiver disposição contratual e ainda assim que não inviabilize o tratamento. A depender da forma, você pode entrar com uma ação para retirar a coparticipação ou para limitar. Beleza. Qual é a grande sacada dessas ações de coparticipação? O que está acontecendo muito? Em terapias. Então, o que acontece? A família não tem condições, e às vezes nem tem mais para vender, para ela contratar um plano, né, Stephanie? Sem coparticipação, um plano ali integral, e ela acaba optando por um plano de coparticipação, muitas vezes ela não tem nem a opção de não fazer. Então, ela contrata. E aí, vamos supor, meu filho, aí ele faz uma terapia de fono, ele faz psicomotricidade e ele faz ABA. Psicologia ABA. Psicologia ABA, um exemplo. Então, ele faz fono, TO, sei lá, fisioterapia e ABA. O que o plano de saúde faz? Cobra, olha só, gente. O plano de saúde, ele cobra a coparticipação por sessão. Foi segunda na psicóloga. Uma coparticipação. Uma coparticipação. Foi quarta, uma coparticipação. Ao final, você está pagando um plano de R$300 e uma coparticipação de R$2.000. Comum por aí, Stephanie? Muito comum. Muito. Não pode. Não pode. O que a Stephanie está falando? Essa coparticipação, ela já vai trazer a tese aqui para vocês. Essa coparticipação, ela pode ser limitada a, por exemplo, o valor de uma mensalidade. Então, se o plano era 300, vai poder cobrar mais 300 de coparticipação e vai ficar ali no máximo de 600, um exemplo. Ou existe outra tese também que ela pode calcular o seguinte: coparticipação pela terapia ABA é uma. Não importa se ele fez 20 sessões, só pode cobrar uma. Uma vez. Coparticipação na fisioterapia, uma vez. Ou seja, se a coparticipação, sei lá, é de R$30, estou dando 18, 20. Normalmente é bem menor, mas vamos lá, R$30 por terapia, então isso quer dizer que no mês ele vai poder cobrar 30 da ABA, da psicóloga, 30, exemplo, da físio, 30 da TO, 30 da fono. Acabou. É isso que a Stephanie está dizendo. Se vocês entenderam, coloca aqui entendi. Só para que vocês entendam o alcance e o poder social de transformação que essa tese, que a Stephanie é autoridade absoluta, gera na vida de tantas pessoas. É isso, Stephanie? Falei alguma besteira? Perfeito. É isso mesmo. E me fala como que é a tese. A tese parte de um julgamento do STJ. O que acontece? A ANS chegou a fazer uma resolução normativa para normatizar ali a questão da cobrança da coparticipação. Mas essa resolução acabou sendo revogada. Né? Nessa resolução, alguns procedimentos ali, até pré-natal, não teriam cobrança de coparticipação, mas aí acabou que essa resolução foi revogada e aí os planos de saúde se aproveitaram dessa brecha e cobram da forma que querem.
O STJ, então, decidiu meio que ressuscitar aquela resolução que tinha sido revogada, utilizando ali a limitação da coparticipação em, no máximo, o valor de uma ou até duas mensalidades do plano de saúde. Então, a tese parte desse julgamento do STJ que colocou de volta no jogo aquela resolução da ANS que havia sido revogada, né? Utilizou aquele texto porque a resolução trazia justamente isso. A limitação da cobrança de coparticipação, né? Que justamente para não inviabilizar o acesso ao tratamento, para não desvirtuar de fato a função social do contrato, né? Que é o paciente pagar para ter acesso à saúde. Então, o STJ foi lá e ressuscitou essa resolução, esse texto da resolução, e limitou a cobrança da coparticipação ali em uma ou até duas mensalidades. E isso trouxe ali, essa decisão recente do STJ, ela trouxe ali praticamente em todos os tribunais eu não vou dizer pacificação, até porque não tem tema vinculado, mas assim, direcionamento ali. Uma uniformização na jurisprudência, e essa tese começou a ser muito bem aceita em praticamente todos os tribunais. Oscila um pouco? Oscila. Tem juiz que entende até duas mensalidades ali, eu já tive uma decisão. Tem juiz que limita a uma mensalidade, e tem juiz que aceita ali a tese que a Stephanie usa bastante, que é de uma coparticipação por tipo de terapia e não por sessão. Inclusive ontem, Stephanie, eu tive uma decisão favorável em Minas Gerais sobre a limitação em uma única mensalidade. O juiz indeferiu em primeira instância, a gente conseguiu em sede de tribunal. E os tribunais aqui, acabei de ver. E os tribunais estão aceitando bastante essa tese, e é muito bacana. Primeiro porque a quantidade de gente que tem plano de saúde com coparticipação é gigantesca. Estou falando aqui de milhões de pessoas que pode ser seu potencial cliente. A quantidade de gente que está arrasada, com medo de ficar sem o plano, porque olha, eu não sei se vocês estão pegando, mas olha a jogada dos planos. Eles sobem o valor da coparticipação para a pessoa não ter condições de pagar, para cancelar o plano. E aí, me desculpa, é menos um autista no plano, é menos um cardiopata no plano, é menos um diabético no plano. Perfeito. Isso é uma jogada dos planos de saúde contra o consumidor. Perfeito. Então, ontem, quando eu fui dar a resposta à cliente, eu vou até postar hoje nos stories a cliente, assim. O nome dela é Carol, lá de Espera Feliz, Minas Gerais. Foi minha cliente de Anoxa. O filho nasceu, minha cliente nas terapias, olha o LTV. E agora, Stephanie, cliente na redução de coparticipação. E o que ela falou foi o seguinte: ai, doutora, achei que ele ia perder o plano. Essa é a grande dor, né, Stephanie, de todo mundo? Esse é o grande medo de quem precisa, seja um paciente oncológico. A mãe autista, ela morre de medo. Assim, um dos maiores medos da mãe atípica é o filho perder o plano, ficar sem as terapias, porque a gente sabe que a terapia salva, né, a criança. Mas a criança que precisa, por exemplo, de um dupilumab, um medicamento de alto custo, que eu já consegui. Então, assim, a pessoa que precisa do tratamento, ela morre de medo de perder o plano. E os planos fazem isso como uma forma de, como eu não posso te retirar, você vai pedir para sair. Exatamente. E aí é um pavor. Inclusive, já a gente vai falar sobre posicionamento. Isso é uma boa forma de posicionar ali no gatilho do medo, da urgência, né? É bastante interessante. E Stephanie, de acordo com o seu know-how, com a sua experiência, quais são os tribunais que você entende que já está mais pacificado com a tese, assim? São Paulo está tranquilo? Como é que está? Rio de Janeiro? São Paulo é muito tranquilo, assim, muito tranquilo, assim. Tem uma ou duas câmaras que estão destoando. Rio de Janeiro, o Espírito Santo tem me surpreendido, né? Embora no primeiro grau ali os juízes sejam mais resistentes, o tribunal em si tem sido mais maleável, tem aceitado mais a tese. Rio Grande do Norte tá bom também. Rio Grande do Norte. Tá bom.
né? Acho que a Bahia tem Bahia, aceitado. Bahia é sempre Ai, tranquilo. a Bahia é maravilhosa, gente. A Bahia é maravilhosa. A Bahia tem aceitado. Recentemente a gente tem casos em Santa Catarina. Ó, Catarina, a gente tem ó. casos ali também, que o juiz limitou em duas, né? E o Tribunal do Rio Grande do Sul está voltando também, né? E no Tribunal de Rio Grande do Sul eu tenho visto jurisprudência Favorável. para voltar a ser favorável. Isso. E para que a gente está falando isso, gente? Entenda que tudo é estratégico. Eu tô falando isso não é só para você saber, ah, legal, Rio Grande do Sul tá voltando. Ah, legal, Rio de Janeiro é bom. Não. É porque são nesses estados que você tem que colocar o tráfego. É para lá que Mato você Grosso, tem que direcionar. Mato Grosso também? o RESP, que a gente usa como base, ele veio de uma ação do Mato Grosso, então o Mato Grosso também. Tá bom. Minas Gerais, consegui ontem, Cris, uma decisão. Se você quiser, eu mando para você, tá? Me pede que eu mando. Então, gente, uma ação. E o que é que eu ia falando? O que é que afastam as pessoas das demandas envolvendo terapias constantes? É aquele fato de ser um casamento, de você ter um processo e o plano de se cumprir, e aí você vai e você volta. Essas ações de coparticipação não tem essa dor. Então, o advogado consegue rentabilizar rápido e normalmente é uma segunda venda, uma terceira venda ali para aquele público. Então, se você, gente, é advogado de família e, e o seu público é uma classe média, cara, esse é o público mais afetado. Pergunta, você tem coparticipação? Como que é? Como que não é? Você pode estar perdendo uma grana. Se o seu escritório é feito de trabalhador, se você tem um escritório de trabalho, pergunta. Se é prévio, se a pessoa recebe algum benefício, pergunta. Você pode estar O deixando de vender. trabalhador tem o plano de saúde da empresa e a coparticipação é cobrada no Lerite. E aí Isso. a gente consegue reduzir ali a coparticipação, aquela coparticipação que é cobrada mesmo sendo um plano empresarial. E não entra contra a empresa, tá, gente? É a Não. grande medo dos trabalhadores, nem mexe com a empresa lá, tá? Stephanie, vamos lá falar dinheiro, bufu, falar plata. A gente já mostrou o que é, o que não é, já trouxe a base legal. Já já a gente vai falar sobre posicionamento, mas eu queria que você falasse assim, quanto e como você cobra nesse tipo de ação? Vai depender muito de alguns fatores. O perfil econômico da família, o tipo de tratamento, o valor do tratamento. As ações de coparticipação, elas partem do mínimo de R$ 3.000. De ticket inicial. Ticket Inicial. inicial, gente, é o honorário inicial, assim que fechou o contrato, não é isso lá no final, não. Isso. Porque tem ações, por exemplo, o medicamento de alto custo, o valor mensal é maior, então você pode cobrar mais. O valor da quimioterapia, o tratamento, então depende bastante. O ticket inicial, mínimo, é de R$ 3.000. A gente parte daí. E aí a forma de cobrar, a gente pode cobrar múltiplos honorários, né, que é 1.500 ali na entrada, 1.500 na liminar, e a liminar costuma sair muito rápido. Dá para cobrar 1.500 ali na entrada, 1.500 na liminar, mais um valor no final. 1.500 no êxito com a procedência, porque aí No... fica tranquilo. Exatamente. Então, a cobrança ela é feita, ela pode ser feita de várias formas ali, usando o protocolo de múltiplos honorários, inclusive, né? E o valor a gente parte do mínimo de 3.000. Deixa eu te fazer outra pergunta. Tem uma pergunta bem interessante, eu não sei quem colocou aqui, mas eu anotei. Antes de fazer essa pergunta, vou fazer uma. Em algum estado, você está conseguindo acumular com dano moral? Tá bem raro, a gente tem pedido. No o estado que costuma dar alguma coisa de dano moral nesse sentido é o Ceará. Ceará é bom também, né? Ceará é bom também. Ceará para Mas, ação de cardiopata é a melhor coisa do mundo. ó, manutenção de plano é Ceará muito é bom. bom, dá dano moral, é maravilhoso. O Ceará. Na maioria dos estados há uma resistência à implementação ali, a fixar um dano moral, porque aí eles falam que é um mero aborrecimento. Aqui em Natal tem conseguido, viu? Tem, aqui no estado de São Paulo, em Santa Catarina, ali no Espírito Santo, tá mais complicadinho, né? Mas a gente Rio insiste. Grande do Norte, né? A gente consegue dano moral e negativo de exame, então É maravilhoso. é É bom. É maravilhoso. bom. O Rio Grande do Norte é maravilhoso. Ó, mas vamos pro Ceará, tá, gente? Deixa o Rio Grande do Norte aqui, vamos pro Ceará. A Bahia. Bahia também é. É. A pergunta que eu achei bem interessante, que eu quero. Nem sei se você está preparado assim, claro que tá, porque você é autoridade, mas eu nunca vi ninguém te fazendo essa pergunta. Mas eu achei bem
bem pertinente, inclusive fizeram agora novamente. Quanto aos valores retroativos, por exemplo, a pessoa vinha pagando uma coparticipação alta e aí entrou com a ação, afastou. Como é que fica esse retroativo? Dá para cobrar, não dá para cobrar? Depende do tribunal, depende do que está no contrato, depende do entendimento, como é que é? Vai depender do que está no contrato e do entendimento de cada juiz. Então, a gente tem trabalhado essa tese do retroativo, beleza, você fixou ali que, de fato, uma coisa que é importante a gente falar, Flavinha, um erro que é muito cometido na ação é falar que a cláusula é abusiva. A cláusula de coparticipação, ela não é abusiva. E aí está um grande erro, porque muitas vezes bate-se nisso e aí o juiz acaba indeferindo a liminar e julgando improcedente o processo por conta disso. É um detalhe muito importante. A gente tem trabalhado a tese do retroativo, olha, se de fato a cobrança é abusiva, então as cobranças anteriores também são abusivas. Então a gente está numa briga aí no tribunal para conseguir esses valores retroativos. Ainda não temos nenhuma decisão favorável, mas a gente tem brigado nos tribunais para isso. Até porque é uma ação que voltou relativamente nova. Então, ainda não deu tempo ali das sentenças. Claro que tem, mas assim, depois desse posicionamento do STJ para cá, que a gente está rediscutindo o tema, levantando, pelo menos aqui no escritório, uma ou outra tem sentença, mas a maioria ali a gente está ainda na tramitação do processo. Mas é uma tese interessante, eu acho que a depender do tribunal, ia depender da situação que levou ali a limitação ou a retirada da coparticipação, seria interessante. Por exemplo, se um plano está cobrando coparticipação para medicamentos sem previsão contratual, sim, eu não vejo como afastar, como não pedir, né? Então, é uma tese bem viável, mas, por exemplo, aquela que tem uma previsibilidade, que está dentro da razoabilidade, talvez não. Então, analisem o caso, mas tem espaço. Tem espaço. A gente tem trabalhado tese nesse sentido. Ali no autismo é difícil porque, assim, nos contratos tem ali, terapias, atos ambulatoriais, procedimentos ambulatoriais, e aí os juízes acabam encaixando, algumas vezes, aí nessa tese. Mas medicamento é muito viável. Existem casos que vai para uma interpretação, até a própria tese que você sustenta, que, por exemplo, psicologia seria um fator de coparticipação, fisioterapia outro, só que no contrato, gente, vem assim, por terapia. Então, terapia é a modalidade da terapia ou terapia é a sessão? Então, isso geraria uma interpretação, é o pacote. Talvez aí você tenha uma decisão negativa de que não dá porque é mera interpretação e tal. Mas em relação a medicamentos, a uma coparticipação mais extremada ali, dá para pedir sim. Quimioterapia, por exemplo, nunca está prescrita a coparticipação sobre quimioterapia e eles têm cobrado demais. Internação também. Eu já vi eles cobrarem 9 mil de coparticipação para o fornecimento de imunoterapia. 9 mil. Não pode. Assim, na maioria das vezes não está previsto no contrato. Na grande maioria das vezes. O Batista Neto tem uma dúvida aqui. Eu gosto de gente que tem poder de síntese, né? Não conheço, mas aparentemente ele tem. Se o plano é 400, o máximo que pode ser cobrado seria 800. É isso? Isso é uma tese. Só que existem duas outras teses. Existe o entendimento que poderia ser cobrado 2 mensalidades, ou seja, chegaria ali a 1.200. Isso. De 800 de coparticipação e 400 de mensalidade. Isso. Mas o que, assim, mais tem ocorrido é fixar em uma. Exatamente, mas a grande maioria, Batista Neto, vem nesse sentido. Sim, se o plano é 400, você só pode cobrar até 800. E tem outra tese que a Stephanie gosta de sustentar nas peças dela, diz assim, se a coparticipação é R$20 por terapia, então se ele faz psicologia, 20. Se ele faz fisioterapia, 40. Se ele faz fono, 60. E aí só poderia cobrar 460. Não sei se deu para entender. Isso. Mas coloca aqui se ficou claro, mas tem uma tese também nesse sentido. A Vivian está perguntando o seguinte, e a internação é cobrado por procedimento tipo ressonância ou só cobra a internação em si? A internação, ela também está ali na Consul 8.
E o que acontece? O plano de saúde não pode cobrar percentual sobre internação. O que o plano de saúde pode cobrar é um valor fixo no contrato e nunca tem sobre a internação. Então, se não tiver um valor, por exemplo, internação, R$ 200, mas é R$ 200 a internação, independentemente da estadia, do procedimento, enfim, do que o paciente vai fazer. Então, muitas vezes não tem. E eu já vi lá, a gente já teve um caso recente de um colega que o plano de saúde estava cobrando sobre internação um valor astronômico e ele conseguiu afastar, né, essa cobrança. Por quê? Porque não está uma, porque não estava prevista no contrato. Duas, porque a Consul 8, que é a única legislação ali que nós temos que fala um pouco de coparticipação, ela determina que em caso de internação não pode ser cobrado percentual. Isso também se estende para o home care. Stephanie, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa abrangência. Todo mundo acha que a coparticipação é um produto em uma situação de terapia. Mas quanto mais a gente destrincha, a gente vê que os beneficiários no dia a dia passam por perrengues que não têm nem ideia do que acontece. Então, assim, não, tá, me cobraram coparticipação e acha que isso é normal, acha que tá certo. E eu acho que, como advogados de direito da saúde, nosso grande objetivo é esclarecer a população. Ei, tá errado. Não pode. E quanto mais a gente destrincha, mais a gente vê que é um mundo. Né? Se você pudesse classificar ali, primeiro seria terapias, medicamentos, como é que você classificaria? Terapias, medicamento, quimioterapia, internação e home care. Porque tem plano de saúde cobrando com a participação em percentual sobre home care. Não Fala um pouquinho sobre isso, super interessante. E depois eu quero puxar o tema da ludopatia, que eu acho que vai ser a tendência do mercado, e a gente fala de posicionamento para atrair clientes. Então, galera que está aqui, encaminha, bota aí no aviãozinho, que os próximos assuntos vão ser fantásticos aqui. Vai lá, fala aí sobre essa questão do home care. Então, o home care nada mais é do que a extensão da internação. Então, se o plano de saúde não pode cobrar percentual na internação hospitalar, porque é vedado por lei, e não tem lá no contrato a previsão de cobrança de valor fixo referente à internação, o home care nada mais é do que uma extensão da internação para o domicílio do paciente. E os planos de saúde têm cobrado a internação do home care. E não pode. Por quê? Porque ela só é uma extensão, só mudou, a internação só mudou de lugar, mas continua sendo a categoria internação. Então, o plano de saúde ele não pode cobrar percentual de coparticipação sobre o home care, sobre a internação domiciliar do paciente. E tem acontecido. E tem acontecido, e home care ticket alto. Tem faixa preta nossa, como a Amanda, cobrando 20 mil de honorário inicial em home care. Tem a Larissa Martins arrebentando em home care, até pelo SUS. Fiquem atentos a isso, é um público que paga, que precisa e que você tem várias ações em cadeia para vender para esse grupo. Galera, eu vou dar uma aula sábado, e a Stephanie certamente estará presente, sobre ludopatia. Eu não sei se vocês sabem o que é ludopatia, mas a ludopatia é o vício em jogos, tá? Em jogos de apostas. Então, por exemplo, aquela pessoa que está apostando em bets, que está vendendo tudo que tem dentro de casa, que está perdendo emprego, isso é doença. E é uma tendência de mercado que, com a minha visão de negócio, que modéstia à parte é muito boa, vai arrebentar agora em 2025, em 2026, infelizmente, né? Porque aqui custa. Só para vocês terem ideia, são 3 milhões de pessoas diagnosticadas. A ludopatia, ela está diagnosticada, ela tem CID, ela tem classificação na Organização Mundial de Saúde. E quando uma doença tem classificação, isso significa que o plano de saúde tem que cobrir o tratamento. E quando eu falo de tratamento, eu estou falando de terapias, muitas vezes intensiva, que pode elevar o número de coparticipação, ou seja, mais uma ação nichada e ligada a esse produto. Eu estou falando de que quem tem vício em jogo pode pedir benefício no INSS, inclusive aumentou em 20.300% o número de benefícios esse ano no INSS que estão sendo concedidos. Se você conhece alguém que é viciado em jogos, essa pessoa pode ter sido demitida e você consegue a reversão da justa causa.
Você consegue uma blindagem patrimonial, uma indisponibilidade de bens, você consegue, inclusive, a interdição dessa pessoa e você consegue também a nulidade de um empréstimo bancário. Olha quantas demandas a gente consegue nesse tipo de ação. É bem possível aplicar redução na ludopatia, né, Stephanie? O que você acha? O tratamento, quando ele é contínuo, né, e tem a cobrança da coparticipação, se ele é um tratamento contínuo, e muitas vezes, no caso do autismo é por prazo indeterminado, no caso da ludopatia, também por prazo indeterminado. Então, se a gente tem um tratamento contínuo por prazo indeterminado, a cobrança da coparticipação ela pode ser limitada ou afastada, com Pois é, certeza. e é um produto super interessante. Como é que a gente faz, gente, para encontrar essas pessoas? Muito provavelmente você deve ter gente na sua base de clientes que é viciada em jogo. E ó, eu estou falando da ludopatia, aquele voltado para o adulto, que joga apostando. Mas existe o vício de crianças e adolescentes em games. A quantidade de adolescente viciada é enorme, que também tem terapia contínua, que também tem redução de coparticipação. E eu vou fazer uma aula sobre isso sábado de manhã. Na verdade, sábado de 8 às 18 horas. Aula 100% gratuita. Aula, eu não vou lhe vender nada nessa aula, tá tudo certo. Aula 100% gratuita para os meus alunos do Mastermind. E eu vou abrir essa aula para quem estiver no meu grupo de estudo. Na verdade, vai ser uma imersão. Vou contar com várias faixas pretas falando sobre produtos. Então, se você quer participar, entre no meu grupo exclusivo do WhatsApp. A gente vai divulgar o link por lá. É a tendência de mercado, sem dúvida alguma. Eu falei isso, eu fui a primeira pessoa a falar isso, né, chefe? No outro dia, todos os Instagrams de Prev estavam com a notícia. Benefício por INSS aumenta 20.300% só nesse ano. Então, é uma super tendência de mercado. Vocês precisam se posicionar por isso. E deve ter muita gente na tua base que precisa dessa ajuda. Então, basicamente, o que é que você vai fazer? Você vai, tanto para vender os produtos de ludopatia, como para vender o produto de redução ou limitação de coparticipação, o que é que você vai fazer? Primeiro de tudo, você vai falar com a tua base de clientes. Você vai gravar um áudio, você vai mandar um texto, você vai fazer uma bolinha, você vai fazer um sinal de fumaça e vai dizer, olha, você tem plano de saúde? Tenho. Tá pagando quanto de coparticipação? Tanto. Manda uma mensagem aqui que eu posso te ajudar. Se você fizer isso, você pode aumentar ali em 30% o número de fechamento de contratos. Sem tráfego, sem posicionamento, só trabalhando a sua base. E posicionar e se posicionar nas redes, eu acho que falar da dor e do medo, né, Stephanie? O que você acha? É perfeito. É falar sobre a dor e o medo, é informar, porque muitas vezes a pessoa não tem noção do direito que ela tem. Ah, eu assinei um contrato, tem coparticipação, o plano falou. Muitas vezes a pessoa vai lá e fala pro plano, olha, eu não tô aguentando pagar. O plano vira e fala, olha, tá no contrato, você assinou o contrato. E a pessoa sai com aquela resposta achando que, E aí ela só tem dois caminhos, né? Ou continuar pagando, ou parar de vez o tratamento, ou diminuir a quantidade de terapias, que é o que acontece muito, né? As mães reduzirem a quantidade de terapia, ou acabar interrompendo totalmente o tratamento, e a gente sabe que isso é prejudicial. Então, trabalhar a dor, o medo e informação desse público. Então, se posicione. Como é que você pode fazer? Como a Stephanie muito bem falou. Cara, conversa de forma não formal com a tua audiência. Traz ali um conteúdo de conscientização. Olha, se você está pagando 1.000, 2.000, 3.000 reais de coparticipação, isso não é normal. Olha, você não precisa ter medo de perder o plano. Dá para limitar. Olha, a empresa não vai... Se você recebe o plano pela empresa, a empresa não vai responder a nenhum processo, mas você consegue pagar, é normal. Essa questão da cobrança é indevida, você pode reduzir até tantos por cento, converse. Se você ainda não sente muita vontade de falar, faça um carrossel. Vai entregar do mesmo jeito, tá? A Tchelle está perguntando aqui se pode levantar uma tese do SUS arcar com a coparticipação. Eu já vi essa tese, mas não tem jurisprudência ainda consolidada sobre isso, não. Nada que eu já tenha pesquisado, e eu pesquiso bastante, sou a maluca da jurisprudência, ainda não vi nada nesse sentido. Tem, inclusive, umas pessoas lá no Master entrando com essa ação, sei porque me perguntaram no privado,
estão construindo a tese, mas não tem nada validado na jurisprudência ainda não. Ainda não. Tá? Vamos ver como é que é a tese e vamos ver como que se Como o comporta. judiciário vai se comportar, né? A tese é que seria mais barato arcar com coparticipação do que com tratamento inteiro e levando em consideração aquela questão do SUS pagar algumas questões de tratamento de plano de saúde. A tese, ela tem um fundamento, mas eu não sou muito convencida dela não, sendo bem sincera. Eu precisaria ver mais decisões para ver a viabilidade, tá? Stephanie, queria... Nossa, quase uma hora de live. Voou. Queria agradecer, fazer o convite. Gente, a gente já está com quase 700 pessoas orgânicas no grupo exclusivo de estudo. Lá eu compartilho decisões interessantes que eu tenho. Lá eu compartilho insights, mindset, forma de gestão, ferramentas. É um grupo muito bacana, tá? Que a gente traz ali maior proximidade e oportunidade de negócio. Quem estiver no grupo vai receber o convite para essa imersão da ludopatia. Só quem está no grupo e só quem é meu aluno do Mastermind vai ter acesso. Uma aula que eu estou preparando, eu e alguns faixas pretas, para os meus alunos, e eu vou abrir, diante da relevância do tema social, essa aula para quem estiver lá no grupo de estudo, ok? Vou colocar lá. Stephanie, eu queria lhe agradecer toda a tua entrega, toda a tua didática, toda a sua expertise. Dizer a você que é muito bom ter você aqui no nosso ecossistema, sendo membro faixa preta. É muito bacana ver com a forma como você construiu sua autoridade e como hoje você ajuda a transformar a vida de tanta gente, seja aqui dentro do ecossistema, seja fora, através do seu trabalho, dos seus clientes. Stephanie, fala aí o seu Instagram, a galera tá pedindo aqui para seguir. Meu Instagram é @stephaniesampaio.adv e eu queria muito te agradecer pela oportunidade, pela minha caminhada no Master, né, que foi desde a T1, voltei, saí, voltei para o Master e consegui ali trabalhar mesmo que no direito da saúde, que é o que eu gosto realmente, que eu descobri que é o que eu gosto de fazer, né, que é a área com quem eu me identifico mais, e chegar até no faixa preta, que é uma super honra estar ali num grupo super seleto, com pessoas incríveis e com você ali à frente da gente. Só tenho a agradecer. Vamos embora, transformar a vida de muito mais gente. Stephanie vai estar conosco na imersão sábado. Stephanie vai estar conosco na imersão de agosto, 29 e 30 de agosto, presencial em São Paulo, que a gente vai falar sobre tendências de mercado. E você, advogado que está aí do outro lado, não ignore a limitação de coparticipação como uma super tendência de mercado. A todos vocês, um bom restinho de semana. Fiquem com Deus. Stephanie, muito obrigada. A live vai ficar salva, tanto no meu Instagram como no Instagram da Stephanie. Obrigada, Um gente. beijo. Tchau, tchau. Bom trabalho, gente, para todo mundo.